Chega-me a notícia de que Carlinhos Brown, num dos seus shows, tentou coibir a plateia que ensaiava gritos de fora Bolsonaro e olê, olê, olá, Lula lá. Em que ele dizia, para com isso, eu não me meto em política, eu sou o Brasil que deu certo, e coisas do gênero. Quando nós, artistas, éramos marginais, ou seja, não exatamente bandidos, mas vivíamos à margem da sociedade, como Noel Rosa, que era boêmio, e muitos outros companheiros e companheiras, tanto cantores quanto atores, esse tipo de postura de compromisso com o sistema capitalista, com a burguesia, não existia. Nós éramos exatamente da fusarca, vamos dizer assim. Esse é o tema desse vídeo. Vamos conversar sobre isso. Houve uma época, minhas amigas e meus amigos, a quem eu me dirijo com alegria, e relembro que a alegria é dom do espírito e é bom cultivá-la. Houve uma época em que as trupes de teatro viajavam de castelo em castelo. Eram patrocinadas por mecenas, condes, barões, marqueses, príncipes, e se apresentavam em cortes. Os artistas eram pobres, mas comiam, se vestiam e roubavam também. Quando chegavam aos castelos para se apresentar, na saída levavam talheres, castiçais, o que podia. Tínhamos a fama de marginais. Mas, de toda forma, a corte e os aristocratas cultivavam os artistas, porque eles traziam sexo, erotismo, traziam rebeldia, diversão, para agitar aquela vida monótona dos castelos. Mas os artistas dependiam exclusivamente das trupes, que não se apresentavam em praça pública, viajavam de castelo em castelo, ou muitas vezes moravam um bom tempo dentro de um castelo patrocinados pelo mecenas, pelo marquês, pelo conde. Depois houve uma época em que se criou o espectador, que se criou a bilheteria, e as trupes ficaram fixas em seus teatros, e o público acorria a cada espetáculo e deixava lá o seu dinheiro, a contribuição era pública, como uma vaquinha hoje, como um superchat. E isto sustentava os artistas. Eles não dependiam mais dos condes, dos marqueses, dos barões, dos príncipes. Não precisavam mais curvar a espinha, entregar-se às mulheres ou os rapazes sexualmente aos desejos da velharia oligárquica, aristocrática, feudal. Não tinham que fazer média com os barões do império, vamos dizer assim. Mas depois isto foi mudando. E chegamos ao final do século XX com o investimento cultural. Chegamos ao final do século XX com um novo mecenato, sobretudo através da Lei Rouanet, onde as grandes empresas, grandes investidores, abrem mão, o governo abre mão, faz a renúncia fiscal, e essas empresas abrem mão de parte do que pagariam de imposto de renda ao governo federal para sustentar companhias de atores ou alguns artistas, show business. Porque há uma diferença fundamental e o grande público não percebe. Uma coisa é o show business, ou seja, o negócio de shows. Aí é para valer mesmo, é o negócio de shows. É o que a gente vê na Broadway, é o que a gente viu em Hollywood, é o que a gente vê no cinema americano e em vários outros lugares. E existe a profissão, normalmente. Profissão normal, que não faz parte do show business. Por exemplo, Zé de Abreu é um ator que não faz parte do show business. Ele não veste capas coloridas, roupas estranhas de super-herói. Ele não negocia diretamente com estas empresas. Em tese, não tem o rabo preso. Quando muito, tem que respeitar lá a ordem de trabalho da Rede Globo onde ele trabalha. Mas o resto ele está solto. Ao contrário de muitos artistas, sobretudo cantores, sejam eles sertanejos ou apenas cantores populares, que vivem da verba das prefeituras, que vivem da verba das empresas, que vivem da indústria, chamada indústria cultural. E por ser indústria tem patrões.
O artista não é dono do seu negócio. Ele recebe de algum patrão. E tem agentes. E estes agentes são diretamente ligados apenas ao show business, ao negócio de shows, ao dinheiro. A função desses agentes é catar dinheiro para esses artistas. E se eles dizem ao artista, não fala, não sai apoiando Lula, por exemplo, não apoia Lula nem o PT, não abre a boca para falar, não fale de política, não fuja de política, porque senão o patrocinador não vai liberar a grana para gente. Mais do que o artista, fica o agente desesperado, controlando o artista. Não abre a boca, não fala isso, não dê entrevista, você não podia ter falado que apoia o Lula. Nós perdemos 600 mil reais com essa brincadeira. A empresa tal que ia nos patrocinar retirou. E aí é que entra Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Nerso da Capitinga, que se declara bolsonarista. Nerso da Capitinga é um exemplo claro, na minha opinião. Não sei bem como se passa lá a história dele, mas tenho notícias de que se declara bolsonarista. Por quê? Porque é do interior de Minas Gerais, vem lá da região de Muriaé, fez muito sucesso na Globo, estabeleceu vínculos e laços, agenciamentos, e agora vive talvez, quem sabe tem que apurar como vive, de convites de prefeituras, de secretarias de cultura de municípios, mas ligadas muito à direita. Não tem a boquinha da esquerda, tem a boquinha na direita, e ele não vai jogar fora isto. Ele tem que aderir. Quanto mais ele se declara bolsonarista, mais ele vai ganhar por parte das prefeituras, das secretarias, das empresas ligadas ao bolsonarismo. É uma questão ideológica, mas sobretudo por ser ideológica é porque ela é uma questão econômica. Carlinhos Brown, que é o assunto deste vídeo, há anos é jurado do The Voice Brasil, uma empresa multinacional que faz esse programa em todos os países do mundo. Portugal tem The Voice Portugal. E ele não pode ficar se posicionando, ele perde o emprego, ele perde a boca, ele perde a gravadora, ele perde a divulgação, ele perde muita coisa. E não é nem por ele, como eu digo. É o agente que está no pé dele, o produtor que diz, olha, segura a onda, conseguiu um negócio pra gente ali, vamos ganhar uma bolada não sei aonde e tal, a empresa tal vai patrocinar. Esta gente que ele está diretamente ligada ao show business é o pessoal que desesperadamente pula fora da discussão, seja ela qual for. Política, religião, sexo, para não comprometer a sua relação com o capitalismo. Foram cooptados pelo capitalismo. Alguns deles já nascem voltados para o capitalismo. Se lançam na carreira já pensando, por exemplo, é o claríssimo duplas sertanejas, por exemplo, que são lançadas com pouco talento, mas são lançadas para o show business, para o negócio de shows, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas no show, faturando, com patrocínio de companhias de cervejaria, de roupa, de grife, de tudo. Até o que vestem é conseguido com patrocínio. É associado à marca, o nome é associado. Já os atores, que não são ligados ao show business, como Bette Mendes, Tonico Pereira, eu próprio, Letícia Sabatella, Camila Pitanga e muitos outros colegas, podem se posicionar politicamente porque não se venderam e não estão à venda dentro do mercado do show business. São profissionais que mantêm uma certa, possível, até onde é possível, independência. Então isso é muito importante de perceber. Carlinhos Brown hoje está sendo chamado de a Elba Ramalho de calças, porque tentou coibir a plateia de manifestar-se politicamente, porque prejudicaria diretamente as finanças dele, diretamente as relações que ele estabeleceu no show, no negócio de shows, no show business, com as empresas capitalistas, com os liames capitalistas. Não significa necessariamente que aquele ator, aquele cantor, aquele artista é reacionário, a não ser aquele que declara claramente seu voto em Bolsonaro. Esse, além de ser reacionário, está mamando muito nas prefeituras, está mamando muito
nas secretarias de cultura dos municípios, nas empresas que apoiam o bolsonarismo. Mas outros não. Outros têm até posições pessoalmente rebeldes ou revolucionárias, mas apenas ficam fora do negócio, porque o negócio deles é o negócio de shows. Não é um negócio de política, nem de ideologia, nem de discurso político, nem de se posicionar pelo seu país por nada, nem pelo povo trabalhador por nada. É Mateus, primeiro os teus. Um menino pobre, de periferia, negro, que começa a fazer sucesso e entra no negócio de shows. Ele é a empresa. Ele é a empresa capitalista. Ele gera empregos, ele gera trabalho e ele tem que gerar lucros para ele. Não é somente o salário, a mais-valia de um ator ou de um cantor. Não é a mais-valia, não é o salário. É o lucro da minha empresa. A minha empresa sou eu e eu lucro para a minha empresa. E a minha empresa negocia no mercado industrial capitalista, em pé de igualdade com as outras. Não posso arriscar. Esse, para mim, é o fulcro, o ponto fulcral desta ação do Carlinhos Brown, tentando coibir manifestação eleitoral no seu show. Ou de Elba Ramalho dizendo, isso é apenas um show, isso não é um comício. Eles têm que avisar aos seus agentes, aos capitalistas, aos seus colegas, aos seus parceiros empresariais, que eles não estão nesse negócio, que o negócio deles é um negócio de show, não é negócio de política. Fica claro para vocês? É lamentável, mas é a escolha de cada um. E a gente também pode escolher quem a gente quer prestigiar, a quem a gente dá credibilidade no que fala e no que canta. Seja lá como for, continuamos firmes. Dia 2 de outubro vamos ganhar no primeiro turno já. Independente do negócio de shows. Independente do show business. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.